Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, meus irmãos e minhas irmãs. Como vai? Tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês. Vocês viram meu óculos? Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Lucas, né? Lucas 9, versículo 10, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Que a palavra do Senhor diz: E dizia a todos, isso aqui é Jesus, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso, por essa palavra. Irmãos, um dia eu vi uma pessoa falando assim: Jesus já carregou a cruz. Não é o que essa palavra diz. Aqui na palavra fala que nós temos uma cruz. Eu e você. Cada dia. Quer dizer que todos os dias, ao amanhecer, nós temos uma cruz para carregar. Vamos conhecer a cruz? Eu peguei, é claro que eu não vou falar de mim mesmo, vou falar do que está na palavra. Eu vou falar algo do meu próprio entendimento, né? Mesmo porque eu não sei de nada, eu não sou nada. Mas eu vou falar algo que está na palavra, né? E olhando para a palavra, nós vamos conhecer aqui dentro da palavra algumas cruzes que nós carrega no dia do dia, ou que nós tem que carregar. Porque, e o interessante, irmãos, é que Jesus fala para todos. Isso Jesus fala para todos. Se alguém, todos. Aqui está dizendo que ele dizia para todos. Não importa, sabe, religião. Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando da palavra, porque essa palavra de Jesus é dirigida para todos. Seja quem for, sabe, é para todos. Jesus não faz exceções de pessoas. Amém? Essa palavra é para todos. Se alguém quiser vir após ele, pega cada dia a sua cruz. E aqui vamos conhecer um pouco das cruzes que nós precisa carregar cada dia, a cada amanhecer, durante o momento que nós estiver de pé. Essa cruz tem que estar sobre nós. Amém? Aí eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 43. O amor aos nossos inimigos. Presta atenção, irmãos. Amar aos nossos inimigos e bendizei-vos, e bendizei os que vós maldizeis, fazei bem aos que vós odeiam, e orai pelos que vós maltrata e persegue. Irmãos, Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23, 43, no versículo 43, Mateus 5, versículo 43, o Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos.
Por que que Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos? Porque os nossos inimigos não são as pessoas. Não são as pessoas, né? Não são as pessoas. É por isso que nós temos que amar elas, né? Jesus fala, o inimigo, nossos inimigos, porque a palavra diz que nós não lutamos, né, nem contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas. É contra demônios que nós estamos lutando, não é contra pessoas. A nossa guerra não é com as pessoas, os nossos inimigos não são as pessoas, mas aqueles que estão por trás delas, mas influenciando elas, né? A fazer o mal nós, a falar mal de nós, a nos perseguir. Porque, né, às vezes, olha aqui, ó, Jesus sabe. Então aqui, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Tipo assim, imagina você estar no seu trabalho. Você está no seu trabalho, um colega de trabalho, da qual, digamos, que nós não vamos com a cara, ou eu ou você não vai com a cara dessa pessoa, né? Eu falo no sentido humano, no entendimento humano, carnal, nós não vamos com a cara dessa pessoa. Aí essa pessoa lá na frente, assim, você descobre que você chegou em um setor, assim, em um setor, sem ser o seu setor, e essa pessoa tá falando mal de você, falando muito mal de você, né? O que que o Senhor manda? O Senhor manda nós orar por ela, orar por essas pessoas, falar bem delas, falar bem delas. Vamos orar por elas. Jesus manda, ora por ela. Orai pelas que vós maltrata e persegue. Jesus fala isso. Ora pelas que vós maltrata e persegue. Fala bem dos que falam mal de vocês. Jesus está falando, fala bem deles. Se ele está falando mal de vocês, fala bem deles. Bendizeis os que vós maldizeis. Isso é falar bem. Irmãos, essa é a primeira cruz. Essa é a primeira cruz. É pesado, né? Na hora da vontade de chutar o pé, né? Na hora da vontade de falar uns desaforos, né? Desabafar. Mas é aonde a gente tem que fazer igual o salmista Davi. Davi foi um salmista muito sábio, e ele era sábio, porque ele tinha direção de Deus. Ele se fingia de surdo e mudo. Não é à toa. A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele se fingia de surdo e de mudo, e é assim que nós temos que fazer. Quando nós chegar em um lugar e pegar alguém falando mal da gente, nos perseguindo a todo tempo, porque o nosso inimigo não são essas pessoas, mas sim Satanás. E Jesus não manda nós falar mal delas e nem, né, fazer de acordo com aquilo que ela está fazendo, né, fazer o mesmo com ela. Aquilo que ela está fazendo com a gente. Jesus manda nós orar por elas. E se nós orar por elas, elas vão ser libertas. Elas vão ser libertas. Quando nós começar a fazer bem elas, Satanás vai ficar furioso. Ele vai desistir. Ele vai largar ela. Porque ele vai falar bem assim, como é que pode? Como é que pode? Eu estou usando essa pessoa para maltratá-la, persegui-la, caluniá-la. E ela está tratando a pessoa bem, está orando por ela. Deixa Satanás confuso.
Ele vai perder a reação diante da situação. Você vai ver. Através da sua atitude, essa pessoa vai ser mudada, ela vai ser liberta. Ela vai se sentir envergonhada. Através da sua atitude. Eu descobri que o valente e o corajoso, não é aquele que fala muito, mas aquele que fica em silêncio. Vence o inimigo. O inimigo a gente se vence no silêncio. É no silêncio. O forte não é aquele que luta, mas o que defende. Enquanto o inimigo estiver lutando para te derrubar, você está te defendendo, como é a sua defesa, através da oração. Através da oração, no silêncio, é a arma mais poderosa que tem para derrotar Satanás. É o silêncio. É recuar. Lembra José, quando a mulher de Faraó deu de cima dele? Ele recuou. Ele não cedeu. E é isso que nós temos que fazer. Essa é a primeira cruz. Orar. Orar. É pesado, né? Por que eu digo que é cruz? Porque é pesado. É pesado uma pessoa te xingar, te caluniar, te defamar, ficar falando uma fofoca de você. E você não pode, em vez de você revidar, você vai falar bem dela. Você vai orar por ela. É pesado? É pesado. Essa é a cruz. Essa é uma das cruzes. Vamos para outra cruz? Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Mateus, em Mateus. De novo em Mateus. Em Mateus 11. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Ao tanto que Deus é maravilhoso. Ao mesmo tempo que Ele manda nós, sabe por que isso? Isso que eu falei, a gente orar pelo inimigo. Orar pelo inimigo não, pelas pessoas que nos maltratam, que estão sendo mal influenciadas pelo inimigo. A gente orar por elas. Tratá-las bem. Isso causa um cansaço. Isso é cansado. Causa um peso, porque é pesado, é cruz. É a cruz que nós temos que carregar. É a cruz que Jesus fala que nós temos que pegar cada dia. Porque cada dia vai aparecer uma coisinha na nossa frente, nós temos que pegar. Não pode desviar dela, não pode. Olha o que aqui Jesus nos oferece aqui em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim. Olha o socorro. Vinde a mim todos que estáis cansados. É todos. Está vendo? O Jesus oferece consolo, abrigo, refúgio, refrigério, descanso. É a todos. Ele não tem um povo específico. É a todos. A todos. Olha aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso que eu falei lá em Mateus 5:43 causa cansaço. Causa cansaço. A gente fica oprimida, cansado, porque não é fácil. Não é fácil. Só que aqui Jesus oferece alívio. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a carregar o fardo,
a carregar a cruz. Ele alivia o cansaço. Ele não vai tirar, mas ele vai aliviar. Vai se tornar leve. Amém? Vamos conhecer mais um? Mais um. Irmãos, agora aqui. Mateus 11, 29. Tomai, olha aqui, presta atenção, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, aqui está uma coisa que muitos entendem errado. Presta atenção no que Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo não julga ninguém. Aqui o Jesus, ele nos ensina. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus julga? Ele não julga ninguém. Ele não julga. Ele não julga. Aí ele fala. Quando ele fala isso, já é para nós não ficar julgando ninguém. Não apontando o erro de ninguém. Sabe uma coisa que eu aprendi? O Senhor me tirou do mundo, do pecado, do lamaçal. Irmãos, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho muita vergonha. Esses dias lá no meu trabalho, eu vou falar aqui algo só para vocês entenderem. Esses dias lá no meu trabalho, lá tem um rapaz, ele tem mulher. Tem mulher, tem família, tem filhos. Só que ele tem uma mania. Não pode ver a mulher bonita. Irmãos, eu tô falando aqui algo que tá dentro aqui, ó. Vocês vão entender. Não pode ver a mulher bonita, que fica toda assim, alegrezinha no rumo dela. Aí, né, eu olhei pra ele e falei, tipo assim, eu quase que eu ia pensando mal dele. No que eu comecei a querer pensar mal dele, pela atitude que eu vi dele, aí o Senhor me lembrou na hora. O Senhor me lembrou na hora. Lembra de onde eu te tirei? Lembra de onde eu te tirei? Sabe por que que o Senhor não faz, não faz? Eu já pedi tanto para o Senhor. Senhor, apaga o meu passado da minha memória, da minha mente, do meu coração. O Senhor nunca vai apagar. Está na Bíblia. Eu não olhei aqui, mas eu lembro que eu vi na Bíblia. O Senhor nunca vai apagar o nosso passado para nós nunca julgar ninguém. Para nós se lembrar de onde Ele nos tirou. Para nós nos lembrar de onde Ele nos tirou e nunca julgar ninguém. Porque assim como Ele mudou a minha vida, a minha história, Ele pode mudar de qualquer pessoa. E não cabe a nós ser juiz de ninguém. Aí aqui ele fala, deixa eu ver. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus não julga. Aí ele fala, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, uma coisa que eu quero frisar aqui, irmãos. Muitas pessoas não entendem o que é essa humildade. Essa humildade, muitos falam, olha, fulano ali, eles são uma família muito humilde. As pessoas entendem humildade com pobreza. As pessoas entendem que humildade é ser pobre. Só que aqui dá para nós entender que a humildade que Jesus fala não se fala de coisas materiais. A humildade que Jesus fala
E presta atenção. Aqui, ó. Jesus fala: aprendei de mim, que sou humilde. Aprendei de mim, que sou manso. Olha aqui, ó. Antes da humildade tem que vir a mansidão. Antes da humildade vem a mansidão. Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa humildade que Jesus fala é o coração. Tudo tá lá, ligado na cruz. Tipo assim, você vê a pessoa te caluniando, te difamando, te maltratando, te perseguindo com fofoca, com tudo. E você permanecer com o coração manso, permanecer mansa, com o coração manso. Isso é humildade. Diante dos olhos de Deus, isso é humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa humildade aqui que Jesus fala não tem nada a ver com coisas materiais. É humildade de coração, é de espírito. Amém. Olha aqui a outra aqui, ó. Olha a outra coisa, a cruz aqui, essa aqui também é pesada. Essa é pesada. Lucas 6, 29. Aqui. Ó, que aqui Jesus fala: ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Tá tudo ligado, irmãos. É pesado, né? É a mesma coisa. Você chega num lugar, tá tudo ligado. Pode até ser que alguém te dê um tapa na cara. Pode até ser que alguém te dê um tapa na cara. Mas se você estiver alinhado na palavra, se for seguidor de Jesus Cristo, isso aconteceu comigo lá no trabalho. Isso aconteceu. Isso aconteceu comigo lá no trabalho. Se você for seguidor, se você estiver seguindo as pisadas do Mestre, de Jesus, quando a pessoa te der um tapa, pode chegar de você receber um tapa. Você não vai revidar. Você não vai revidar. Em vez de você atacá-la com outra bufetada, mesmo sabendo que você está certa e ela está errada, mesmo sabendo que você não fez nada e ela está errada, agindo por ignorância, por agressividade, você vai falar: me perdoa. Me perdoa. Me perdoa por ter te magoado. Me perdoa por ter feito isso, feito aquilo. É pesado, né? É pesado. É pesado. Essa é as cruzes, irmãos. Essa é as cruzes que Jesus fala. Se alguém quiser vir por mim, todo dia nós temos a cruz. A cruz, essa cruz nós não podemos soltar ela. Porque sem essa cruz, se nós não carregar essa cruz, vai ser difícil. E como vai? É perigoso nós perder o céu. Perder o céu. Porque o caminho do céu é estreito. É muito estreitinho. Espaçoso é o caminho da perdição, né? Antes era olho por olho, dente por dente. Agora não. Com a vinda de Jesus fica tudo diferente. Mas essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade. Ser humilde
Ser humilde. Essa humildade que Jesus fala. Ser humilde não é olhar para aquilo que você tem. Ser humilde é olhar para o que não tem, para aquele que não tem nada. Ser humilde é você ter tudo. Ter tudo. Ter uma conta bancária gorda. Ter tudo, ter tudo, ter tudo. Quando eu falei tudo, é tudo. Mas você não olhar para aquilo que você tem. Mas sim, olhar para os que não têm. Isso é mansidão. Isso é humildade. Porque a humildade vem do coração. É ser pobre de espírito e não de coisas. A verdadeira humildade é ser pobre espiritualmente. Esse pobre espiritualmente é você ter tudo, mas ao mesmo tempo não ter nada. Porque você não olha para o que tem. Você não se engrandece. Você não passa por cima de ninguém por causa daquilo que você tem. Mas sim, se compadece das pessoas, daquele que não tem. Humildade é fazer isso aí que Jesus falou. Quando você vê alguém com agressividade, vir te tratar com agressividade, você tem compaixão dele, porque ele não sabe o que está fazendo. Porque ela ainda não conheceu Jesus Cristo. E você não revidar. Isso é humildade. É pensar no outro. É pensar no outro. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração. Permito-me orar por vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Papai, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Deus eterno, Deus soberano. Senhor, eu entrego em Tuas mãos agora, Pai. Cada pessoa, Senhor, que for ver esse vídeo, que for assistir esse vídeo, ouvir essas palavras, Pai, entra com a Tua graça, com Teu prover na vida de cada um. Senhor, concede cada um, Senhor, um espírito manso, um coração humilde. Senhor, que nós aprendemos, Senhor, a ser manso e humilde de coração, assim como Tu és. Senhor, nos ajuda a ser verdadeiros seguidores de Ti, Senhor, a seguir as Tuas pisadas, ó Pai, e aprender, Senhor, mais de Ti. E em nome de Jesus Cristo, Pai, lança por terra toda resistência espiritual. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, acampe os Teus anjos ao redor de cada um, Senhor, das pessoas que for ouvir esse vídeo. Que for ver esse vídeo, Pai. Acampe os Teus anjos ao redor de cada um. E repreenda de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus Cristo, todas as obras de Satanás, que toda arma preparada de Satanás contra a vida delas não vai prevalecer em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos.